Agenda, organização, rotina são algumas das muitas sugestões dadas pela escola para ajudar os estudantes no processo de aprendizagem. Essas são sugestões muito frequentes, mas que muitas vezes acabam ficando na promessa, no imaginário, e fica difícil pensar em como conduzir essa situação. Dessa vez, nós vamos estar encaminhando para vocês uma agenda pré-pronta para tentar ajudá-los a colocar essa agenda, essa organização e a ter uma rotina em prática. A ideia aqui é também ser participante. Então, em vez de estarmos dizendo para vocês façam uma agenda, estamos participando da construção delas com vocês. Montamos e encaminhamos para vocês esse modelo. E agora é função da família fazer essa organização. Vejam bem, vocês receberão uma agenda para fazer a organização da rotina semanal dos estudantes. Nessa agenda, vocês vão ter os dias da semana estipulados e todos eles estarão divididos em turnos. Turno da manhã, turno da tarde e turno da noite. Além da agenda, vocês receberão pequenos bilhetinhos com algumas atividades já pré-estabelecidas pela escola. Estas são algumas sugestões. Vocês acrescentarão o que for necessário para a dinâmica familiar. Aqui nós estamos sugerindo algumas coisas que o estudante pode fazer sozinho e outras que ele precisará do acompanhamento da família. Sugerimos que o estudante mantenha-se tendo um turno destinado ao horário de estudo e às atividades escolares. Este turno deve ser preenchido, então, ou indo até a escola ou fazendo todas as atividades escolares em casa, preferência no horário em que o aluno está matriculado na escola. Sugerimos que o horário de permissão para os eletrônicos seja delimitado e que eles entendam que existe um horário de dormir no qual eles precisam largar os celulares. E destacamos algumas situações nas quais precisaremos da ajuda dos responsáveis. Dentre elas, conferir as atividades, olhar os cadernos, acompanhar o Google Sala de Aula, cobrar a tabuada do aluno, entendendo que vocês não precisam saber a tabuada, vocês podem olhar numa folha, mas o aluno precisa estar estudando e estar decorando a tabuada. Momentos em que vocês os desafiem com cálculo mental. Pode ser ali enquanto vocês estão fazendo alguma outra atividade, fazer perguntas simples, 12 mais 15, 25 mais 27. Momentos de leitura. A leitura precisa ser cobrada, eles precisam ler. Eles precisam ler para eles e eles precisam, em alguns momentos, ler em voz alta para os pais, para que vocês percebam a fluência desse aluno na leitura e estejam acompanhando esse processo de aprendizagem. Peçam que eles leiam uma notícia, perguntem o que eles entenderam. No mercado, perguntem quando eles acham que vocês vão ganhar de troco se vocês derem uma nota de R$50 e tiverem que pagar uma compra de 27. Façam questionamentos, participem disso com eles. Destinem um tempo da agenda para colocar as atividades em dia, caso vocês vejam no caderno e no Google Sala de Aula que o aluno ficou com algo atrasado na semana. Dessa forma, vamos conseguir ajudá-los a se organizar e, com o tempo, ter uma rotina de estudos. Agora vamos ver como é para essa agenda funcionar. Cada turno do dia cabem 2 post-its. Então, vocês podem estabelecer 2 atividades por turno. A gente sugere que a atividade de horário de estudos tenha o turno integral disponível para ela. Sugerimos também que, se possível, esse turno seja de fato o turno da matrícula do aluno na escola. Aqui estamos exemplificando a agenda para um aluno que estuda no turno da manhã, por exemplo. Destinamos, então, todos os turnos da manhã para as atividades escolares e vamos encaixando o restante onde a família estabelecer que para o seu filho é apropriado. Os horários que funcionam para um estudante talvez não funcione para outro. Então, ao estipular as tarefas para cada dia da semana e turno, pensem na rotina que a família já tem, os compromissos já existentes, para que as coisas não entrem em conflito. Não precisam usar todos os bilhetinhos que a escola encaminhou. E vocês também podem acrescentar outras tarefas, os combinados e as responsabilidades que eles já têm em casa para com a família. Se vocês perceberem que botaram uma atividade num dia que não vai dar certo, troquem, façam a troca nos turnos, alterem as datas, mexam nessa agenda, mas tentem mexer de uma forma que seja possível manter uma sequência, para que o estudante consiga se organizar e, a partir daí, manter uma rotina. É necessário que a gente crie constância, então eles precisam
Chegar na segunda-feira e saber o que ele vai fazer na segunda-feira. Chegar na quarta-feira e saber o que ele deve fazer em cada turno da quarta-feira. Chegar na quinta-feira e saber o que fazer na quinta-feira. Assim como saber em que dia vocês vão cobrar eles por cada tarefa. Aqui a gente exemplifica a mesma dinâmica, porém com alunos matriculados no turno da tarde. Então, o horário de estudo vai ficar no turno da tarde e as demais tarefas a gente vai ir realocando nos turnos dos dias da semana, de acordo com a dinâmica familiar. Em turnos e dias que sejam possíveis para vocês também, em especial para fazer a conferência dessas atividades. Já peçam que nesse dia eles deixem os cadernos abertos sobre determinado lugar para que vocês cheguem e possam olhar sem ter que ficar solicitando. No início, talvez seja bem difícil para todo mundo se acostumar, mas com o tempo, isso vai se tornar automático. E quando estiverem no automático, isso vai ser muito mais tranquilo para todo mundo. Lembrem-se que vocês não estão sozinhos. É escola, estudante e família. Crianças e adolescentes precisam de limite. Assim como precisam entender que suas ações e suas responsabilidades são importantes. Vamos mostrar isso a eles. Estamos juntos. Não sintam-se sozinhos nessa empreitada. Contem conosco.